Olá, turminha do quarto ano, tudo bem? E aí, perceberam alguma coisa hoje de diferente na aula? Minha gente, hoje eu fiz uma viagem no túnel do tempo, mas já vou explicar para vocês como eu fiz essa viagem. Mas antes, eu quero que vocês façam aí aquelas 3 dicas básicas. Cantinho da leitura, a minha hoje é muito especial. Eu teletransportei, minha gente, no tempo, mas acompanham daí que eu acompanho daqui. Já vestiram a camisa da farda? Material, vocês vão precisar do livro de história, página 45. Hoje vamos trabalhar a Guerra dos Mascates, tá bom? Vou dar um tempinho enquanto eu vejo aqui a paisagem dessa vila maravilhosa, enquanto vocês pegam aí o livro, ok? Então, minha gente, vamos lá. Hoje eu estou num lugar muito especial. Eu peguei um túnel do tempo e vim para 1700. Adivinha onde eu estou? Minha gente, eu estou aqui no Nordeste, eu estou em Pernambuco. Sim, vamos aprender a Guerra dos Mascates. Estamos dentro ainda das revoltas coloniais. Lembra que a gente estudou a Inconfidência Mineira? Que mais? As revoltas de Beckman. E agora vamos para a Guerra dos Mascates. Sim, eu estou bem aqui no centro, onde tudo isso aconteceu. Então, senta que lá vem a história. Bom, para começar, eu ainda estou no período do açúcar. E a história vai se passar em Pernambuco, principalmente entre Recife e Olinda. Lembra que os portugueses correram com os holandeses? Então, Olinda ficou o polo do cultivo do açúcar. E lá se fabricava o açúcar para se vender lá na Europa. Mas com a saída dos holandeses, imagina aí, os holandeses viraram concorrente do pessoal de Olinda, porque eles povoaram outros lugares da América e lá implantaram a mesma técnica do cultivo do açúcar, a mesma que eles tinham desenvolvido em Olinda. Então, isso gerou aí uma concorrência na venda do açúcar entre os fazendeiros de Olinda e os holandeses em outras regiões. E aí, nesse período, caiu o preço do açúcar. E isso fez com que os fazendeiros de Olinda arrecadassem dinheiro, porém não era o suficiente para pagar as dívidas. Lembra que eles pagavam valores altos a Portugal, altas taxas de imposto? Então, o que aconteceu? Aí no segundo parágrafo, vocês vão perceber que houve uma queda no cultivo da cana-de-açúcar por conta da concorrência com os holandeses e isso caiu o preço do açúcar. Então, os fazendeiros de Olinda ficaram bastante endividados, sendo que nesse período aí, Recife estava se desenvolvendo, estava a todo o vapor. Então, começou aí uma concorrência entre as duas cidades, Recife e Olinda. Olinda, os fazendeiros cultivando a cultura do açúcar, e Recife, onde ficavam os comerciantes portugueses. E o que aconteceu? Esses comerciantes portugueses começavam a emprestar dinheiro para os fazendeiros de Olinda, para manter o padrão ali do comércio do açúcar. E com isso, os fazendeiros começaram a ter dívidas e mais dívidas por conta dos empréstimos, né? Com taxas altíssimas. E aí, o que aconteceu? Lá em Recife, conhecido como Mascates, eram os comerciantes portugueses. E eles emprestando esse dinheiro, né, aos fazendeiros de Olinda, que estavam com essa dificuldade, porque os concorrentes agora eram os holandeses, começaram a pegar dinheiro e eles começaram a se revoltar com os comerciantes em Recife, porque a taxa de juros estava muito alta. Então, minha gente, isso começou aí, ó, uma inquietação entre os mascates, lá em Recife, os comerciantes portugueses, e os fazendeiros de Olinda. Começou aquele mal-estar e começou aquela guerra, até que em 1710 houve um estupim. Foi onde começou toda a revolta. Então, os fazendeiros de Olinda invadiram Recife. E isso porque até então Recife começou a desenvolver mais ainda. E começou a revolta. E essa revolta se chamou Revolta dos Mascates. Justamente porque Olinda, os fazendeiros de Olinda invadiram Recife
E os comerciantes começaram lá aquela guerra, aquela revolta, e começaram a reivindicar os direitos. E o que aconteceu? Quando foi em 1711, Recife virou uma vila, uma espécie de capital, onde elas não mais precisavam pagar imposto aos fazendeiros de Olinda. Porque assim, vou explicar. Quando Olinda começou a fabricação do açúcar, os fazendeiros de Olinda eram maior quantidade. Então, eles tinham poder administrativo. Mas financeiro, Recife estava se desenvolvendo aí em meados de 710. Então, quando começou a revolta dos mascates, por mais que os fazendeiros de Olinda tivessem o poder administrativo, Recife agora tinha um potencial econômico maior, porque era mais investido ali no comércio, os portugueses. Então, a coroa portuguesa, quando viu essa revolta aí entre Recife e Olinda, então em 1710, os portugueses nomearam um novo governador para Recife. E isso trouxe mais benefício ainda, onde ela se tornou a capital. Então, essa revolta dos mascates se deu origem mais por conta dos fazendeiros de Olinda perderem espaço com a queda do açúcar, com a baixa do preço do açúcar, e Recife, nesse momento aí, em 710, começou o seu desenvolvimento econômico e começou a ganhar força econômica mais do que administrativa de Olinda. E como os portugueses viram que estava ali fervendo, né, uma revolta ali, muitos conflitos, nomearam um novo governador português para Recife. E aí, com isso, Recife virou a capital. Então, hoje fica aqui a nossa história de hoje, a Guerra dos Mascates. E aqui, gente, é um cenário que eu escolhi para vocês, para sentir-se mais próximo de mim aqui nesse túnel do tempo, aqui em Recife. Estou bem aqui sentada no meio da praça em 1711. Olha só que legal. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau!